Dessa pregação de hoje, você já vai ter acesso nela por lá, você vai poder baixar, você vai poder estudar, lá vai estar todos os versículos da pregação, o slide da pregação que eu fiz no MOA, também já vai estar disponível lá. Então os líderes de casa de oração, você que quer estudar, você que quer meditar nos textos, o mesmo slide aqui vai estar lá no aplicativo também. Quero dar um aviso aos irmãos que usam a plataforma iOS, Apple. Nós não estamos com o aplicativo disponível ainda lá, por causa que a burocracia da Apple está sendo muita mesmo. Para vocês terem noção, na última semana nós tivemos que mandar para lá a ata da igreja, estatuto da igreja, documentos da Regina, carteira de pastor da Regina, um monte de comprovante que a gente existe e que nós estamos aqui, e nós estamos esperando somente o ok deles, a validação deles, para que nós possamos subir o nosso aplicativo para a Apple Store. Então, por isso que nós estamos ainda sem um aplicativo lá, mas você que tem Android já pode baixar na Play Store, a pregação de hoje já vai estar lá, e também o arquivo PowerPoint também já vai estar lá para você que quiser meditar. Amém? No último MOA, eu falei sobre a palavra com o tema firmados na fé. Você que não estava aqui no MOA e você quer saber o que foi falado, entre no nosso canal no YouTube, lá vai ter o título Firmados na Fé, e você pode ver quais foram os 5 pontos que nós ministramos e que nós mais mostram a fé. E o texto que fala apenas uma palavra, que mostra um exemplo de fé, está lá em Mateus 8, do 5 ao 10. Você vai poder acompanhar aqui, vai estar os textos aqui. E diz assim, Mateus 8, do 5 ao 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Por que eu separei para vocês para começar com esse texto e estava ali escrito apenas uma palavra? Porque aqueles que estão firmados em fé, eles não precisam de muita coisa para crer, e eles não precisam também de muitas coisas visíveis para experimentar o toque do Senhor e aquilo que eles recebem. Esse centurião, ele foi até Jesus, pediu ajuda para Jesus. Jesus disse: eu te ajudo, eu vou até na sua casa. Mas com um ato de fé, ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio que se o Senhor ordenar apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. E o que Jesus disse para aqueles que estavam ali perto no versículo 10? Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Repita comigo: aqueles que são firmados na fé impressionam a Jesus. Esse centurião, por ser firmado na fé, e ele dar essa resposta, diz aqui, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E se você continuar lendo o texto, diz que o Senhor Jesus dispensa ele e fala assim: vá, porque vai ser como você crê, ou como você declarou. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Nessa noite eu quero que você entenda que o Senhor Jesus te convida para viver uma vida firmada em fé, para que você possa experimentar aquilo que Ele tem na plenitude dEle para você. Nós não temos experimentado tudo que Deus tem para nós, por causa da pequenez da nossa fé e da nossa falta de fé. E eu quero falar com você hoje posicionamentos que mostram se estamos firmados na fé. Tem como eu expressar se eu estou firmado na fé? Tem sim.
o nosso posicionamento, ele mostra se nós estamos ou não firmados na fé. E o primeiro posicionamento: continuamos crendo. Diante das dificuldades e tempestades da vida, mantemos nossa fé e esperança de que dias melhores virão e que alcançaremos as bênçãos que buscamos de Deus. Então, se nós estamos posicionados, firmados na fé, qual é o posicionamento que nós temos? Nós continuamos crendo, não importa quanto tempo seja necessário. E o texto que eu quero que você leia comigo está em Marcos 5, 25 ao 26. Se meu microfone estiver muito alto, pode abaixar ele um pouco. A apóstola Regina falou que não. Tá bom, então tira a mão aí, Yuri. É porque eu estou sussurrando e está dando microfonia. Bispo Adriano finge que nem é com ele. Marcos 5, 25 diz assim. O Yuri tirou, eu acho. Tá vendo, o menino é bom, viu? Para vocês que não sabem, o Yuri quer casar. Marcos 5, 25. Ele deitou debaixo da mesa. Não, só foi um comentário breve. Mas amém, ele quer casar. No Bispo Rinaldo, quem estava aqui viu. Você que quer casar, ele subiu em cima da mesa lá atrás. Você que quiser, você que tiver interesse, procure o assessor do Yuri, o Guilherme, está aqui na frente. Deixe seu telefone, seu número, e ele vai entrar em contato com você. Amém. Marcos 5, 25 diz assim, 25, 26. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos dos vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos 5, 29 ao 30, continuando a leitura, diz: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor estava vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Por que eu disse para você que o primeiro ponto nosso de posicionamento é continuar crendo? Porque quando nós lemos esse texto, e aqui diz no início que essa mulher, ela estava sofrendo havia 12 anos, e ela já tinha padecido na mão de médicos, ela já tinha gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, e pelo contrário, ela piorava. Por que eu separei esse texto para ler com você? Porque muitas vezes o ponto fraco do cristão é não continuar crendo que o Senhor vai fazer. E o mais triste, muitos de nós recebemos uma palavra daquilo que o Senhor vai fazer, mas conforme o tempo vai passando, nós vamos deixando de crer. E a situação, muitas vezes, tudo está ao contrário, como estava aqui dessa mulher. O que ela podia fazer, ela fez. E na nossa vida é da mesma forma. Deus nos dá uma palavra, Deus fala para nós o que Ele vai fazer, mas muitas vezes as circunstâncias que estão nos cercando, elas são contrárias à palavra que nós recebemos da parte de Deus. E tem mais, aqui como nesse versículo que nós lemos no 26, pelo contrário, a saúde dela piorava cada vez mais. Assim é a nossa vida também. Tem gente que ainda diz: depois que eu recebi a palavra da parte do Senhor, tudo piorou. Calma, faz parte, é o processo.
Talvez o Senhor vai desfazer tudo para fazer o novo dele. E talvez assim como essa mulher, a nossa situação hoje, a nossa vida hoje, está indo de mal a pior. Diga amém. Ninguém quer falar amém quase, né? Mas se você está firmado na fé, você continua crendo. Se você está firmado na fé, não importa as circunstâncias, não importa se está tudo piorando, não importa se está tudo desmoronando, você continua crendo. E tem mais, você declara, como ela declarou no versículo 27, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. O que eu quero dizer para você? Aqueles que estão firmados na fé, eles declaram e trazem à existência aquilo que eles esperam da parte do Senhor. O que está faltando para nós nesses dias? Declarar que Cristo vai fazer. Se você está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, por uma cura ou uma resposta que você precisa da parte de Deus, o que está faltando para você nesses dias, você está firmado na fé e declarar: o meu marido, ele vai servir ao Senhor. A minha esposa vai servir ao Senhor. A resposta que eu estou esperando, ela vai sair. E se o Senhor olhar para mim e Ele estender a mão dEle sobre mim, eu vou receber o melhor dEle. Aqueles que estão firmados na fé, não importa quantos anos tenha se passado, eles continuam crendo. E foi o que essa mulher fez. Outro exemplo que essa mulher nos dá de você continuar crendo, é você continuar buscando. Se fosse qualquer outra pessoa, ia ter se entregado, mas não. Ela se levantou, se posicionou e ela foi declarando que se eu apenas tocar nele, eu serei curado. E aqueles que estão firmados na fé e continuam crendo, declarando aquilo que eles esperam da parte do Senhor, eles vão atrair a atenção do Senhor. O que Jesus faz depois que ela toca? Jesus pega e procura quem me tocou. Aí a multidão que nos cercam vão dizer assim: rapaz, você vai se envolver no meio de tudo isso, tantas pessoas estão lá, tantas pessoas já passaram por isso, tantas pessoas já aconteceu isso, tanto. E nós muitas vezes ouvimos das pessoas, da multidão que nos cerca, dizendo assim: nunca deu certo, você acha que vai dar certo para você? Mas aqueles que creem, eles declaram e eles tomam posse da bênção. No meio da multidão, aqueles que estão firmados no Senhor conseguem chamar a atenção dele, como essa mulher chamou. E Jesus diz que ele sentiu que saiu poder dele. Sabe o que está faltando para nós? Continuar crendo. Não importa se a palavra faz 10, 12, 20, 30 anos, nós precisamos continuar crendo. Talvez faz quanto tempo que você não jejua pela vida de uma pessoa? Por quê? Faz tanto tempo e ela nunca esboçou uma mudança. Deixa eu dizer para você, continue crendo. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus por causa da sua perseverança. Amém? Não perca a sua fé, não importa quanto tempo você está esperando. Então não deixe o tempo te limitar, continue crendo. Amém? Segundo posicionamento daqueles que estão firmados na fé: nossa esperança de futuro está em Jesus. Aqueles que são firmados na fé têm a sua esperança ancorada na eternidade, e as circunstâncias dessa vida não abalam a sua fé. Mas pastor, como assim a nossa esperança de futuro está em Jesus? O que eu quero dizer para você? Aqueles que estão firmados na fé, eles não se abalam com as notícias ou com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eles não se abalam. Eles permanecem firmes e inabaláveis. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo. Lá na Casa de Misericórdia eu sempre costumo falar para os irmãos: nós não precisamos estar desesperados andando de um lado para o outro, porque se tem alguém que sabe para onde vai quando morrer, é nós. Eu sei para onde eu vou, para que eu vou me desesperar?
Eu não preciso ter medo de morrer, eu não preciso ter medo das coisas que vão acontecer. Olha, as crises estão aí, olha, a guerra está aí, olha, tantas coisas estão aí. Mas aqueles que estão firmados na fé, eles entendem que o futuro deles todo está na mão do nosso Senhor. Quero que você leia comigo Filipenses 3, do 20 ao 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. A nossa pátria está nos céus, também de onde nós aguardamos o nosso Salvador. Eu não tenho para que me desesperar, porque eu aguardo a vinda do meu Salvador. Eu aguardo a vinda do meu Salvador. Eu sei para onde vou. Eu sei quem vive em mim. Por que eu vou me desesperar? Muitas pessoas têm tido crises de ansiedade, têm ficado desesperadas nos últimos anos por causa de política, por causa de uma autoridade aqui, outra autoridade ali. Deixa eu dizer para você, a minha vida não está na mão de nenhum político, e a sua também não. A minha vida não está na mão de nenhum político. A minha vida não está na mão de nenhum homem dessa terra, a não ser Cristo. E é Ele que eu espero. Próximo texto, 2 Coríntios 4, 17 ao 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Aleluia! Isso é eu e você. Então, o Antônio, lá da Casa de Misericórdia, um dia nós estávamos debaixo de muita opressão. E aí eu quero dizer para você, aqueles que estão firmados na fé, eles não são livres de passarem por tribulação. E um dia lá na Casa de Misericórdia, nós estávamos passando por um momento de grande tribulação. De vez em sempre a gente passa lá, grande tribulação. E a gente estava numa reunião, e aí eu comecei a perguntar para eles: e aí, como que você está? Ah, estou assim, estou assado. Está lascado. Aí o outro: como que você está? Não, estou assim, estou assado também. Está lascado. Aí chegou no Antônio, o esposo da Juliene, e ele com a perna cruzada, com toda a elegância, como sempre, ele diz: eu estou em paz nessa leve e momentânea tribulação. Rapaz, eu falei, audacioso, né? Deus usou ele para falar conosco. Ele falou: eu estou em paz nessa leve e momentânea tribulação. O Espírito Santo falou para mim bem assim: você precisa aprender isso. E aquele dia eu fui embora com o Antônio falando na minha cabeça: eu estou em paz nessa leve e momentânea tribulação. Porque eu tinha um pensamento da seguinte forma: que quando eu agradasse ao Senhor, não vai rir, esposa, que quando eu agradasse ao Senhor e ficasse tudo bem, as tribulações iam acabar, João. O João deu uma risada boa ali para trás. Vai passar, mestrão, entendeu? Mas não, piora. E aí, o que eu tenho aprendido é que os canhão estão estourando, as bombas estão estourando, você está meio depressivo, você está meio isso, você está meio aquilo, você está pensando em largar tudo. Mas você tem que estar em paz nessa leve e momentânea tribulação. Às vezes você corre o risco de morte, mas você está em paz nessa leve e momentânea tribulação. Quinta-feira nós estávamos na Casa de Misericórdia e o bispo João pregando, e penso uma sensação estranha, é uma sensação de como você vai morrer. E eu olhei o bispo João pregando, falei: quem que vai morrer, é ele ou é eu? O Senhor podia falar comigo, né? Falar ele. Não que eu vou ficar feliz assim, mas dá uma tirada de pressão, né? Irmãos, foi muito difícil. Ele pregou, a palavra uma bênção, mas aquele negócio ruim dentro de nós, de mim. Eu até tirei umas fotos dele, falei: vou tirar umas fotos dele,
tirar umas minhas, vai que é nosso último culto, né? Tirei e tal. E aí, irmãos, eu orei antes de sair da casa de misericórdia, porque aquela sensação estava muito forte. E eu fui embora com ele. E realmente quase foi o nosso último culto. Quando nós paramos na rotatória ali da BR, só estava o nosso carro, uma moto na frente, outra assim, e nós escutamos aquela buzina de carreta. Pom! Quando eu olhei, a carreta estava desviando de um cara que furou o sinal, e ela vinha na direção de quem? A nossa. E aí ele desviou do poste. Eu falei, não, bate no poste. Eu falei, eu vou empurrar, isso tudo rápido. Eu falei, eu vou empurrar o motoqueiro, depois eu me acerto com o motoqueiro, e aí eu tenho que sair daqui. Só que o motoqueiro foi mais ligeiro que eu, ele furou o sinal, eu consegui acelerar, só que eu ganhei o espaço de uma moto, porque tinha carreta passando ainda, eu não podia furar o sinal. Irmão, aquela carreta vinha, ela subiu em cima do canteiro. Meu pai é caminhoneiro, meu irmão é caminhoneiro, e eu sei, e tem outros irmãos aqui que dirigem caminhão pesado, ele não para. E em cima da grama, ele não para, mais ainda, porque não tem o asfalto para dar tração. Irmãos, aquela carreta subiu naquela grama, e ali, eu até brinquei com os irmãos, falei, quase que a gente virou camiseta da saudade. E a hora que aquela carreta subiu em cima daquela grama, e a rotatória ali é pequena, vocês sabem, simplesmente é como se eu estivesse assistindo um vídeo, e é como se pausaram o vídeo, e a carreta parou. E vocês sabem que a gabine da carreta, ela faz assim, para fazer manutenção. Foi uma freada tão brusca, que eu creio que é o Senhor que parou ela, que quase que ela desmontou para frente assim. Irmãos, eu fiquei sem perna, que eu fui recuperar a perna chegando lá em casa. Mas eu falei, eu creio que Cristo nos livrou hoje, Bispo João, de um atentado de morte. Aí os irmãos da Casa de Misericórdia falaram que quando a gente saiu, eles ficaram intercedendo por nós lá. Olha que bênção. O que eu quero dizer para você? Nós vamos passar por dificuldades, sim. Nós vamos passar por tribulação, sim. Nós vamos passar por momentos que nós vamos achar que vamos morrer. Mas eu quero dizer para você, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Sabe por que eu continuo na jornada e continuo trabalhando? Porque eu creio que o que eu estou fazendo está gerando um eterno peso de glória na minha vida. E o melhor de tudo, no versículo 18 diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Sabe por que o mundo está cada vez mais ansioso e cada vez mais acelerado? Porque eles se movem por aquilo que eles veem. Então lança um carro do ano aqui, daqui 6 meses lança outro carro, daqui 6 meses lança outro carro, celular lança um aqui, depois lança outro aqui, depois lança outro aqui, a casa do ano lança essa aqui, lança aquilo outro, lança aquilo outro, e as pessoas estão cada vez mais ansiosas por aquilo que elas veem. Mas nós somos aqueles que nós nos atentamos para aquilo que nós não vemos, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós esperamos as coisas que são eternas. Aqueles que estão firmados na fé, eles têm certeza que o futuro deles está no Senhor, e toda a eternidade eles reinarão com Cristo. Abra comigo em Romanos 8, 18 a 19, diz assim, abra não, lê aqui no telão para você não perder tempo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Deixa eu dizer para você, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus que são firmados na fé. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem muitas pessoas do seu convívio, do seu círculo de amizade, que estão necessitando de uma palavra de fé que você tem, mas você não tem liberado. As pessoas aguardam em você algo que você tem de especial e precioso, que você precisa liberar.
Quantas pessoas têm reclamado para você de dores de cabeça, de enxaquecas crônicas, de depressão, e você, sendo um filho de Deus, tem uma palavra de poder dentro de você que você pode liberar para elas. Onde estão os filhos de Deus firmados na fé? Existem versões bíblicas que falam assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do que realmente são os filhos de Deus. Deixa eu dizer para você, os filhos de Deus, eles não são esses que estão na internet somente, porque existem filhos de Deus e homens de Deus na internet, mas a grande maioria não são. Os filhos de Deus verdadeiramente estão escondidos, e quando eles forem revelados, eles vão impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente e sobrenatural. E você é chamado para isso. 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Deixa eu dizer para você, se a sua esperança se resume somente a essa vida, e você está aqui com uma esperança somente nessa vida, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. A minha esperança está em toda a eternidade. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Eu sempre cito o exemplo: vá num velório de uma pessoa cristã, crente mesmo, e você vai no velório de uma pessoa que não conhece Jesus. Você vê a diferença no velório. Enquanto as pessoas que não têm Jesus chegam no velório, principalmente uma hora muito triste, é a hora que fecha o caixão para levar embora, para enterrar. E as pessoas passam mal, elas desmaiam, elas caem, umas pulam em cima do caixão. E essa cena é tão terrível que uma vez eu fui num velório e que começou esse negócio, chorar, aquele desespero, aquele isso, aquilo outro. Gente pular no colchão, no caixão. E quando entrou dentro do carro, teve um que pulou atrás do carro, e eu comecei a chorar também. E perguntaram para mim: por que você está chorando? Eu falei: eu não sei, é o desespero. Porque pulou, traz água disso, água daquilo outro, vai aquilo outro, vai aquilo outro. Mas quando você vai no velório de uma pessoa que morreu em Cristo, é uma paz que não dá para explicar. É uma paz que não dá para explicar, porque a pessoa, ela descansou, e nós sabemos onde ela está. E assim há de ser quando nós formos recolhidos pelo Senhor. Nós seremos recolhidos para descansar com o nosso amado eternamente. Eternamente. Por isso que os nossos velhinhos são os mais felizes, por isso que os nossos velhinhos são os mais contentes, por isso que os nossos velhinhos são os mais satisfeitos, porque eles sabem que está próximo de se encontrar com o Redentor dele. A apóstola Gisela, no final da vida dela, ela dizia para nós que ela estava perto de se encontrar com o Salvador dela, e ela falava assim: eu quero me encontrar com ele, porque eu sei que lá eu vou conseguir dançar hip hop. Você lembra disso? Falava: apóstola Gisela, a senhora vai encontrar com o seu Salvador, a senhora vai querer dançar hip hop. Sim, meu irmão, aquele negócio de botar a cabeça igual parafuso e rodar assim, e fazer tudo aqueles negócios, porque aqui eu não dou conta, por causa do ciático, por causa do joelho, tornozelo, canela, isso aqui, aquilo outro. Falei: tá bom, mas com ele eu vou dar conta. E ela tinha alegria e expectativa em se encontrar com o Salvador dela. Então a sua expectativa de futuro tem que estar no Senhor. Onde você tem colocado, e aí eu quero que você anote isso, e você vai responder isso em casa. Onde você tem colocado a sua fé? Em Cristo ou nas notícias dessa vida? Onde que você tem colocado a tua esperança? Porque tem gente aí que está desesperado: esse ano tem eleição disso, vai sair fulano, entra fulano, ai meu Deus, e agora? Não. Coloque a sua esperança e a sua fé em Cristo. Descansa nele, agrada-te dele, e as demais coisas ele fará. 3, levamos uma vida, aqueles que são firmados na fé, levamos uma vida de generosidade. A nossa generosidade mostra onde está a nossa fé: em Jesus ou na força do nosso braço.
Em Provérbios 11, 24 ao 25 diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Deixa eu dizer para você, aqui quando fala sobre generosidade, e você lê algumas vezes falar sobre prosperidade, o que muitas pessoas pensam na cabeça delas é que prosperidade é você ter muito dinheiro. Deixa eu dizer para você o que eu tenho aprendido da parte do Senhor, que prosperidade não é somente você ter muito dinheiro, porque eu creio que tem pessoas que foram chamadas para terem muito dinheiro. Podia ser eu, podia ser você, podia ser você, mestrão, podia ser você, não seria bom? Seria bom, mas ainda não é eu. Talvez pode ser o bispo daqui a um tempo, gerente de alta renda do Sicredi, você que precisa abrir sua conta, fale com ele, eu sou assessor dele, viu? Você pode falar comigo diretamente, que a gente vai pegar o seu telefone e vai fazer. Mas o que eu quero dizer para você? O que Deus tem ensinado na minha vida e da Regina, minha esposa, é que prosperidade é você ter sempre. Eu não tenho quantidade exorbitante de dinheiro, embora seria bom, mas eu não tenho. Mas eu e minha esposa, nós temos experimentado a provisão diária do Senhor em nossas vidas. Não tem faltado nada, nada, porque nós temos sido generosos com o Senhor, a obra dele e o nosso próximo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm sido generosas com o Senhor, mas deixa eu dizer, você precisa ser generosa com o seu irmão do lado também. Olha o que diz em 2 Coríntios 1, 8, 1 ao 2. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Depois você lê na sua casa, 2 Coríntios capítulo 8, ali, do versículo 1 em diante, está falando sobre a igreja da Macedônia, e o que resume a igreja da Macedônia? Que manifestaram no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza, repita comigo, profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Para você ser generoso, você não precisa ter muito. O que eu ouvi já muitas pessoas dizerem, elas diziam o seguinte: é porque eu quase não tenho, então eu vou dar o quê? Quando você lê 2 Coríntios capítulo 8, você entende que aquela igreja da Macedônia era uma igreja de extrema pobreza, a ponto de Paulo escrever aqui, profunda pobreza. E não basta ter profunda pobreza, no meio de muita prova de tribulação, é para ficar completo. É para ficar completo. No meio de muita prova de tribulação e no meio de profunda pobreza, diz que transbordou em grande riqueza de generosidade. E no versículo 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Você não entendeu ainda que não é sobre valores que nós ensinamos sobre oferta. O Senhor não quer os seus 10%. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o seu coração. Aqueles que são firmados na fé, eles têm como marca principal a generosidade. E por que eu falo que o Senhor quer o seu coração? Porque aqueles que já entenderam isso, eles não ficam só nos 10%. Eles não ficam só nos 10%. Eles ofertam muito mais do que eles dizimam. Muito mais. Eles não são presos mais nos 10%. E aí esses irmãos aqui, eles deram a si mesmo. Eu sempre digo para aqueles que estão mais próximos:
Uma geração que tem dificuldade em entregar 10% é uma geração que nunca vai entregar a vida para Jesus. Uma geração que tem dificuldade em entregar só 10% é uma geração que vai ter dificuldade de entregar a vida. E esses irmãos da Macedônia, eles entregaram tudo e a si mesmos. O que eu quero dizer para você? A sua situação hoje não te impede de ser generoso. E deixa eu dizer para você, a generosidade ofende a avareza de alguns. Então vai levantar gente para te criticar. Lá está você dando dinheiro para a igreja de novo. A sua generosidade ofende a avareza dessas pessoas. Eu sei que ele não ia ficar bravo comigo, ainda bem que ele não está aqui. Mas quem estava aqui mais cedo, o pastor Bruno comprou a doblô dele para carregar um monte de fio dele. Ele entrou lá. Estou falando aqui de outro irmão. Ele vai hoje e oferta o carro dele aqui. Aí o incrédulo vai falar assim: certamente o pastor Bruno tem outro carro. Eu estava brincando com a pastora Janaína ali no fundo. Falei: olha que maravilha, a senhora chegou aqui com seus 3 filhos de carro e agora a senhora não tem carro mais. Ela falou: ah, que bênção. E foi embora. A generosidade, ela não é aquilo que sobra. E deixa eu dizer para você, existem pessoas que dizem assim: não, em vez de dar na igreja, eu prefiro dar para alguém. Até hoje eu não conheci ninguém que não consegue ser generosa com o Senhor, mas é generosa com o próximo. Porque se você não consegue ser generoso com o Senhor, que é o seu Salvador, é tudo na sua vida, você não consegue ser generoso com o seu próximo do seu lado. Quero que você leia comigo 1 João 3, 16 ou 17 diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É o texto, simples. Não tem o que eu falar para você. Como pode? 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Aqueles que são firmados na fé, eles são generosos. A generosidade é uma característica marcante daqueles que estão firmemente estabelecidos na fé. O quarto ponto: vivemos com os olhos da fé. Enquanto a maioria das pessoas vive pelo que vê no natural, aqueles que são firmados na fé vivem pela ótica da fé. Números 13, 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Moisés envia os espias para espionar a terra, e eles voltam e dizem: realmente a terra é muito boa, ela mana leite e mel, a terra é um espetáculo, a inflação é baixa, nossa moeda vale isso, vale aquilo outro, é uma maravilha. Mas aí eles começam a detonar: realmente lá os cabras são pesados, mora o fulano, mora isso, mora aquilo outro, mora aquilo outro. Eles começam a colocar defeito na terra, por aquilo que eles viram.
Mas aí se levanta no versículo 30, Caleb faz calar o povo diante e diz: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Números 13, 31 diz assim: porém os homens que tinham ido com eles não disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Deixa eu dizer para você, aqueles que não são firmados na fé, não conseguem enxergar pelos olhos da fé, eles colocam defeito nas coisas para justificar a incredulidade deles. Eles viram a terra, mas por aquilo que eles viram, o medo deles fez com que eles inventassem e colocassem defeito. Deixa eu dizer para você, o que Deus falou para você que vai fazer, veja pelo olho da fé. Aqueles que não têm a mesma visão que você ao seu redor vão colocar defeito, mas você está vendo aquilo que o Senhor estabeleceu e você está olhando pelos olhos da fé. E continuando o texto, no versículo 33, eles continuam detonando e eles dizem: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vão chegar em vocês e vão dizer: desiste, é muito difícil, a vaga é concorrida, tem mais de 2 milhões de pessoas concorrendo a essa vaga, não tem como, não adianta você estudar. Mas você olha pelos olhos da fé e diz assim: a vaga que pertence a mim, eu já tomo posse dela. E continuando, Números 14, de 6 ao 7, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra. Mas a diferença de Josué e de Caleb é que eles olharam pelos olhos da fé. Rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Aqueles que estão firmados na fé e que enxergam pela ótica da fé, eles veem a qualidade nas coisas, eles tomam posse daquilo que eles estão vendo. Mas aqueles que têm a visão tapada pela incredulidade, eles só conseguem colocar defeito nas coisas. E eles continuam, no versículo 8 e 9: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Aqueles que têm a ótica da fé, eles não têm medo de nada. Nada, nada, nada. E para quem está firmado na fé, não existe gigante que possa ser maior do que sua fé. Não existe. A visão é diferenciada, e eles enxergam aquilo que o mundo natural não vê. Você não tem medo? Não! Porque eu sei que o Senhor está comigo, e Deus vai fazer vocês possuírem a terra, por causa da visão, e porque vocês estarão firmados na fé. Último ponto: a nossa alegria está no Senhor. Aqueles que estão firmados na fé têm a sua alegria firmada no Senhor. Salmos 28, 7, na versão NVI, diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. 1 Pedro 1, do 8 ao 9 diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultem com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Isaías 61, 10 diz assim: tenho grande alegria no Senhor,
Aonde que está a alegria? A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Filipenses 4,4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre. Por que eu estou dizendo isso para você? Aqueles que são firmados na fé têm a sua alegria no Senhor. Porque os cristãos, eles têm andado cada vez mais tristes e aborrecidos, porque a alegria deles não tem se encontrado mais no Senhor. A alegria do povo de Deus tem necessitado de estímulos externos ou estímulos carnais dessa terra. E aí cada vez mais cresce o número de pessoas que, para elas estarem felizes, elas precisam comprar alguma coisa. Para elas estarem felizes, elas precisam estar em algum lugar. Para elas estarem felizes, elas precisam estar se endividando. Para elas estarem felizes, elas precisam postar o que elas estão fazendo. Desculpa, mas quem precisa disso é a pessoa mal resolvida, que precisa mostrar o que está fazendo. Aqueles que têm a alegria firmada no Senhor, eles se alegram por aquilo que Deus está fazendo. Aqueles que precisam de estímulo externo, eles precisam mostrar para os outros que eles estão felizes. E o povo de Deus está cada vez pior e mal resolvido. Sendo que a nossa alegria tem que estar no Senhor, independente das circunstâncias. Quando Paulo escreveu Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor, ele já tinha passado por várias coisas e provavelmente estava preso. Aí você imagina alguém preso, alguém que já tinha sido açoitado com varas, apedrejado, passado por naufrágio. Ele diz que já passou por fome. Quando ele falava fome, não era jejum. Quando é jejum, ele se refere a jejum. Mas ele passou fome. E ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, quando ele está escrevendo ali para Timóteo, finalizando ali, ele pede para Timóteo os livros dele, e ele pede a capa. Paulo estava com frio, ele estava dando valor em uma capa. E hoje nós precisamos de 30 par de tênis, 40 par de sapato, milhares de roupa, 2, 3 carros na garagem. Precisamos disso, precisamos daquilo outro. Sabe por quê? Porque estão usando, porque é a moda. Só falaram para mim uma vez que é a moda. Foi a vez que eu fui comprar calça com a Regina. E vieram com aquelas calças da Friboi, aquelas que são embaladas a vácuo. E eu fiz questão de colocar para mostrar para ela. Foi difícil. E foi daqui, foi dali, foi dali. Eu falei: de certo, passa azeite de oliva para subir legal. Chamei ela, abri o provador, falei: então, o que o cara falou para nós? Eu não vou imitar ele. Ele falou assim: arrasou. Não pode imitar, tá? Ele falou assim: a Regina está falando para mim, vigia. Ele falou assim: arrasou. A Regina olhou para ele, aí deu uma brigada com ele. Aí ele virou para ela e disse assim: é a moda. Não, é a moda. E aí a Regina falou: moda nada, o meu marido usa moda que eu gosto. Falei: só não tem tamanho, pai. Mas aí é... Até quando nós seremos direcionados ou nós seremos influenciados pelas coisas dessa vida?
Aí nós estamos atolados com o crediário das lojas até em cima, o cartão de crédito até em cima, as coisas até em cima, até no talo. Por quê? Porque a gente precisa usar porque estão usando. Precisa usar porque estão usando. Mas aqueles que estão firmados na fé, eles têm a sua alegria no Senhor. E sabe o que é mais lindo? A alegria de salvação. Se alegra por pouco e se alegra por aquilo que Cristo fez na vida dele. Cristo chama você para viver firmado na fé. E encerrando aqui diz: aqueles que são firmados na fé não dependem das coisas dessa vida para se alegrarem. Pense você no lugar de Paulo. Se Paulo dependesse de estímulos externos para se alegrar, ele estava lascado. Mas a alegria dele estava no Senhor. Fique firmado na fé até que Ele venha. Se coloque de pé. Vamos orar. Os músicos. Eu não sei o que Deus vai fazer agora. Só sei que Ele vai fazer alguma coisa. E eu me alegro por isso. Quando você lê Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, você tem que ler aquele texto pela perspectiva que, quando começa a descrever as coisas que os heróis da fé passaram, você vê que não tem nada glamuroso, nem nada bonito que você pode dizer. Fala de Abraão, que saiu da terra dele, da casa dele, foi para uma terra que ele nem sabia. Fala de Caim, que ofereceu o sacrifício, Abel, que ofereceu o sacrifício. E mais para frente no texto de Hebreus vai falando que, o que direi mais? Alguns heróis da fé foram apedrejados, enforcados, outros foram cerrados ao meio. Isso está na palavra. Só que aí no final do texto diz assim que eles morreram sem obter a promessa, mas viram-na de longe. E fala que todos eles morreram buscando uma pátria celestial. Eles viveram a vida deles aqui procurando algo maior. Deixa eu dizer para você, o meu maior medo é chegar no final da minha vida. Porque vai chegar um dia na nossa vida que nós vamos botar na balança tudo que nós fizemos. Vai chegar um dia e nós corremos o risco de chegar e falar: puxa vida, eu podia ter feito tanto, mas eu não fiz. Não tem como romantizar o Evangelho. Evangelho é você se viver, é você viver aqui nessa terra por algo maior. É você viver aqui nessa terra com os olhos na eternidade.
é você viver aqui nessa terra, declarando profeticamente que em breve o seu rei virá, e você vai celebrar as bodas do Cordeiro com ele, você vai cear com ele. Toda a ceia que nós fazemos aqui, profeticamente, nós estamos declarando: Cristo morreu, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele disse que ia preparar morada, e Ele virá. O texto mais lindo que eu gosto é Apocalipse 22, quando diz assim: eis que vem sem demora. Ele fez questão de deixar um texto para nós dizendo: ei, eu venho, eu volto, é sem demora. Faça dessa canção a sua oração nos próximos minutos. Feche os seus olhos e procure esquecer quem está do seu lado. Agora é só você e o Senhor. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus e Consumador da minha
é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Levante suas mãos para cima. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que não vemos. Eu escuto o som de pedras rolando agora. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que não vemos. Feche seus olhos. Hoje é uma noite de ressurreição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. É uma noite de ressurreição da fé. O ambiente de fé começa a ser gerado agora. O ambiente de fé começa a ser gerado agora. Isso, começa a tomar posse. Isso. 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 Começa a buscar agora. Isso.